túmulo de família. Você cavava um túmulo grande para seus familiares todos. Não era individual, não. Era um túmulo grande feito na rocha mesmo. Lembra que nós estamos falando sobre José de Arimateia, como já foi mencionado, um homem rico, seguidor de Jesus e tal, que tinha influência, tinha capital também. Como podemos provar que esse lugar aqui tinha um jardim? Aonde que nós estamos aqui? Nós estamos em cima de uma cisterna muito grande que tem capacidade para mais de 1 milhão de litros de água. Se der um terremoto tão forte como a Bíblia fala, não sou eu não estou falando, nós vamos descer aqui e vamos cair dentro da cisterna. E se tem alguém que não foi batizado, a água tem lá embaixo também. Então é enorme aqui. Se você olhar essa foto aqui, olha, você vai ver uma cisterna com mais de 1 milhão de litros de água aqui embaixo, da onde nós estamos. Ver as pessoas que estão na escada aqui, para você que está vendo a primeira vez. Então já é mais uma prova de uma propriedade grande, que somente uma pessoa rica que tinha condições para pagar para fazer um trabalho desse. José de Arimateia era um homem influente que tinha dinheiro também. Mais uma prova que havia um jardim aqui por causa dessa cisterna. Lembra que nós estamos a mais de 800 metros acima do mar, não tem riacho, não tem nada aqui. Tinha que fazer esse tipo de cisterna. E é na parte norte da cidade antiga, onde que estamos aqui, tem somente 3 cisternas desse, e as outras são bem longe daqui, mas essa aqui é bem próxima daqui. Quando a Bíblia diz que no lugar que Jesus foi colocado havia um jardim, não está se referindo a um lugar de flores, o jardim na Bíblia. Está se referindo a uma pequena horta, um pequeno pomar, um lugar de plantações, ou uma pequena chácara, entende? É isso que a Bíblia está se referindo. E poderia ser muito bem o caso de José de Arimateia também. Nós temos aqui do outro lado aqui o lagar, que é o lugar de fazer vinho. Quando eles estão fazendo pesquisa e acham um lagar, 2, 3 ou 4, é de uma comunidade, de um lugar público. Mas quando acha somente um, quer dizer que é de um lugar, de uma propriedade particular, privada. Você vê que cada vez mais estamos chegando perto de José de Arimateia. É o caso aqui desse túmulo que nós temos aqui. Do outro lado, aqui no Instituto Francês, foram achados vários túmulos, tem lá, e foi também achado fragmentos de ossos, esqueletos e tal. Nesse lugar aqui fizeram pesquisa e continuam pesquisando, porque Israel quer provar de outro lado e tal, né, tudo bem, mas não foi achado nada também. Depois de 150 anos depois da ressurreição de Cristo, uma igreja cristã bizantina começou a se reunir em frente a esse túmulo aqui. E nos outros lugares não tem sinal nenhum que eles se reuniam, mas somente aqui que nós temos esse sinal. Por que que essa igreja começou a se reunir, uma igreja cristã, em frente a um túmulo judeu? Nós não sabemos, mas uma coisa nós sabemos, que eles conheciam muito bem do que tinha acontecido nessa área aqui, depois de 150 anos da ressurreição de Cristo. Estava muito fresquinho na cabeça de todo mundo, algo tremendo. Então tem esses sinais aqui. Dentro do túmulo você vai ver o sinal de uma cruz bizantina, que era feito na rocha, mas estava desaparecendo, eles pintaram, e tem lá o sinal Jesus Cristo, Alfa e Ômega, princípio e fim, né? Do lado de fora também tem o sinal de uma âncora, porque eles foram perseguidos, e cada lugar que eles se reuniam, eles deixavam um sinal de identificação. O nosso povo está se reunindo aqui e tal. Então tem esse sinal aqui. No livro de Hebreus diz que Jesus é a nossa âncora, não é mesmo? Que ele da salvação, da alma e tal. Nós temos esse sinal aqui do lado de fora. E tem algum mineiro aqui no nosso grupo? Quase tem algum mineiro. Meu pai era mineiro. Muito bem, tem sangue de mineiro aqui. Então nós temos esse sinal dessa âncora aqui. A âncora é aquele trem que você tira de dentro do navio, do barco, e joga no mar e segura o navio lá no mar, não é mesmo? Ele chacoalha de um lado para o outro. Então a âncora dá estabilidade para o navio. E é o mesmo que Jesus Cristo faz na vida dos seus seguidores. Ele dá estabilidade. Nós somos igual o navio, né? Chacoalhamos para lá e para cá com as lutas, com as tribulações do dia a dia, ou alguém falou alguma coisa no grupo que nós não gostamos, ficamos chateados, mas estamos firmes com Jesus, não é mesmo?
Aleluia. Então a âncora dá estabilidade para o navio e que é comparado como Jesus que dá estabilidade para nós também. Então tem esse sinal aqui. Nós vamos visitar um túmulo novo cavado na rocha e aonde havia um jardim também, aonde que estamos aqui. Descendo aqui, vocês vão passar aqui e olhar essa cisterna que está aqui embaixo, que é mais ou menos uns 5 metros. Pode vir aqui. Cuidado para não cair nada no buraco ali. Se Quer dizer, o trem, o que eu falo aí, é um termo bem mineiro, viu? Exatamente. E olha, cuidado se cair algum trem aqui dentro, não vai poder ser retirado mais, porque vai cair qualquer coisa daqui. A escada dele. Aleluia! Meu Deus. Aí a coisa que Estamos em Jerusalém, no local onde possivelmente o Senhor Jesus foi sepultado. E daqui Deus o ressuscitou para que ele reinasse por todas as nações e pela eternidade. Glória seja dada ao nome do Senhor. Essa plataforma foi construída nesses últimos 30 e 40 anos. A parte original do jardim antigo e do lagar e da cisterna e do túmulo vem nessa parte de baixo aqui. Tudo isso aqui foi colocado em cima. Eu quero que você vai descendo aqui e vê o formato. Pode descer por aí também se quiser. Se quiser tirar uma boa foto, é desse ângulo aqui. Eu quero que você dê uma boa olhada no formato do túmulo que nós temos aqui, olha, arredondado, feito na rocha mesmo. O lagar que eu estava falando aqui do outro lado aqui, cuidado com os degraus. Aqui é o lagar. É o provável túmulo do José de Arimateia, que pessoas. Aqui não pode provar. O formato que nós temos aqui, os brasileiros chegando aqui, antes de chegar o outro grupo lá, que aí mistura todo mundo, vocês vão ter essa oportunidade de ver e tirando as fotos. Cuidado que tem um pessoal ainda está tirando. Olha, vê o formato do túmulo aqui, aqueles blocos novos que vocês estão vendo ali, foi que quando eles estavam limpando e tal, estava quebrado, eles tiraram a parte que estava trincada e colocaram esses blocos novos para você ver a separação do túmulo aqui. Então, a separação do novo e o antigo. É um túmulo grande, cavado na rocha. Olha o formato, tem a canaleta que vocês estão vendo aqui, que é a mesma rocha. Se você entende de construção, você vai ver que, olha, é a mesma rocha aqui, olha, não é um pedaço colocado aqui. A pedra vinha girando nessa direção aqui e parava ali, tá vendo o sinal ali, olha, né, cobria tudo aqui. Não foi achada a pedra que tampava a boca do túmulo. Lembra que a pedra que a redonda é uma pedra que você tira da montanha e trabalha muito, ela é fácil quebrar. Se você multiplicar aquela pedra ali atrás por 5 vezes, vai dar o tamanho aqui, né? Então vocês estão entrando e vendo o lugar que eles preparavam o corpo da pessoa, onde os familiares vinham para chorar e lamentar que tinha tudo isso e tal. Você vê que é um túmulo grande, tinha razão das mulheres estarem preocupadas quem iria mover ou rolar a pedra, porque era algo grande mesmo. Aquele buraco que você está vendo ali é um buraco que saía a alma. Aí você vai falar, que trem é esse de sair a alma? Bem, tinha um costume, isso é muito importante. Sempre que eles cavavam um túmulo na rocha, eles deixavam uma pequena janela perto da porta que era para sair a alma. Porque eles criam que até o terceiro dia a alma ainda estava no corpo da pessoa, que era o tempo que eles vinham para fazer a preparação e chorar e tal. Lembra que quando Jesus vai ressuscitar Lázaro aqui em Betânia, bem próximo, Jesus chega lá no 4º dia.
Parece que Jesus não estava com muita pressa, não. Se Jesus fosse lá e ressuscitasse Lázaro no segundo dia, ninguém ia crer de jeito nenhum. Todo mundo ia falar, os religiosos aqui no templo. Não, Lázaro estava desmaiado, levou uma pedrada e tal, e tudo bem. Mas Jesus vai lá no quarto dia, ressuscita Lázaro. Você não acha nenhum escrito que os judeus aqui no templo, bem próximo de onde nós estamos, se levantaram dizendo que Lázaro não foi ressuscitado. Ficou todo mundo calado. E também Jesus ressuscita no terceiro dia. Lembra a prova disso? Que os religiosos estavam preocupados. Ele disse que ia ressuscitar depois do terceiro dia. Vamos lá lacrar o túmulo certinho e tal, para isso não acontecer, para não roubar e etc. E tal. Então isso estava bem fresquinho na cabeça do pessoal sobre o terceiro dia, né? Então Jesus ressuscita no terceiro dia, ele não está mais aqui e devolve o túmulo para José de Arimateia novamente, porque Jesus é vida, não é morte, né? Lembra da história sobre João que chega na boca do túmulo e olha e vê os panos, lençóis que estavam separados e tal. E a Bíblia diz que Pedro também entra dentro do túmulo e vê os lençóis, os panos que estão ao lado separados. Eles tinham um costume muito importante na época. Eles pegavam uma faixa, enrolavam a cabeça e o pescoço e parava aqui. Depois pegava outra faixa, enrolava do ombro até os pés. Lembra quando Lázaro sai do túmulo todo enfaixado? Quando a Bíblia fala sobre os panos que estão ao lado separado, está se referindo esse espaço que está entre o pescoço e o ombro. Porque quando Jesus estava dentro do túmulo lá, ele estava como se fosse esse lugar aqui, a cartilha minha aqui. Quando ele ressuscita, ele é como se fosse evaporado. Então, os panos abaixa, fica no mesmo nível das pedras e faz essa separação do pescoço e do ombro. Por isso que a Bíblia enfatiza muito bem. Os panos, os lençóis estão separados ao lado. Por causa desse vago que tem, que o corpo estava lá, sai o corpo, os panos abaixa, fica no mesmo nível. Por isso que eles, João e Pedro já viu que algo sobrenatural aconteceu ali. Porque se tivesse, vão entrando, está chegando outro grupo ali. Aí vocês vão coisar. Quem não entrou, entra. Quem já está lá dentro, sai. Que depois, quando vocês terminarem a ceia, vocês vão ter mais um tempo livre. Vocês podem descer aqui. Vamos chegando mais perto da boca do túmulo aqui para fazer uma fila. Isaac já entrou? Quem não entrou, vem aqui que o outro grupo está chegando. Já entrou, pastor? Já entrou. Então, vocês que já entraram, vocês ficaram na parte número 6 aqui, que era o lugar onde que eles faziam a preparação e o pessoal vinha para lamentar e chorar. Então, o grupo está chegando ali. Vocês vão ter mais um tempinho depois da ceia. Vai ter um intervalo aqui, que é a hora do almoço, o pessoal não vai estar muito aqui. Então, vocês veem que é um túmulo familiar de José de Arimateia que tem espaço para colocar outros corpos lá dentro também. Muito bem. Não, nesse caso, realmente é um sepulcro ou um cemitério. Por causa que, olha, uma que a Bíblia diz também, que foi colocado no lado direito dentro do túmulo. Isso. E são raríssimos lugares que foi encontrado o lugar de colocar o corpo na parte direita. Porque tem outros túmulos que foi encontrado na parte direita, mas não é na parte norte de Jerusalém, é de outro lado e tal. Então foge coisa. E a maioria dos túmulos você acha diretamente que você entra, você já vê o lugar e tal. E esse não, tem na parte direita e tem o lugar da preparação do corpo do lado esquerdo aqui. Então tem muito a ver com o que a Bíblia fala, né? Aí vocês, os brasileiros, vão saindo aqui, então os outros vão vir aqui, vão ver a malha. Olha, os brasileiros nessa direção aqui, por favor, para não misturar com outro grupo.